Mopcast na área, hoje a gente está aqui para um novo bate-papo. A gente vai falar hoje sobre um assunto relevante, um assunto atual e necessário. A gente vai conversar um pouquinho sobre a adolescência. E para esse bate-papo a gente está recebendo Simone Stácio, que é psicóloga clínica e trabalha nessa área de orientação parental. Simone, obrigada por estar aqui com a gente nesse bate-papo necessário, né? Muito. Obrigada, Fantine, pelo convite. É sempre um grande prazer estar aqui na Escola MOP, uma escola que a minha trajetória profissional foi muito construída aqui dentro, então eu tenho muito carinho por relacionamento gostoso, né? Gostoso, muito bom. Eu pensei na gente começar o nosso bate-papo até trazendo esse tema da adolescência, a gente falar um pouquinho como é que a gente define, né, esse período que a gente sabe que às vezes não é uma chavinha, não é do dia para a noite que a gente entra na adolescência. Então, como é que a gente pode trazer esse conceito para quem está aqui conectado com a gente? Sim, super importante isso que você falou, Vanessa, porque a ideia muitas vezes que se tem é: gente, meu filho cresceu, e agora? Tem até um livro da Jaqueline Vilela, que eu gosto muito dela, ela diz assim: para o mundo que eu quero descer, meu filho cresceu. O que aconteceu? O que aconteceu, né? E não é assim, né? O filho não acorda do dia para a noite adolescente. Ele vem adolescendo, né? E são vários sinais, né? São vários sinais. Eu gosto, Vanessa, de fazer uma analogia da adolescência com uma travessia. A travessia do Rio, aqui plagiando um pouquinho o Guimarães Rosa. Falar dessa travessia, desse período que é a adolescência, onde a criança deixa de ser criança e tem que chegar no mundo adulto. Então ela atravessa, né? E nessa travessia, os pais estão juntos também. E o que a gente percebe que é um momento, primeiro, um momento delicado. Às vezes a gente escuta assim: adolescente é tão tranquilo, quase não tem nada para fazer, só estuda, né? Na verdade, não é bem assim. A adolescência é um momento muito delicado e muito trabalhoso. Trabalhoso, principalmente no nível psíquico. Por quê? O adolescente, ele faz alguns lutos nessa travessia. E os pais também fazem alguns lutos. E além dos lutos, o que vem depois do luto, né? A conquista de um outro momento, né? Porque se tem um luto, eu perdi alguma coisa. Eu tenho que seguir a vida. E nessa travessia da adolescência, seguir a vida significa o quê? Ir para a fase adulta. Essa é a grande conquista do adolescente. E qual é o grande luto? A perda do corpinho de criança, da dinâmica familiar. Porque a família brinca com a criança de muita fantasia, de muita magia, de muitos brinquedos. De repente, vira adolescente, tudo isso muda. Ficou, né? Para trás. Ficou para trás. Então é um luto. Ele também tem que fazer, Vanessa, um luto dos pais idealizados. Para a criança, o pai é o super-homem e a mãe é a Mulher Maravilha. Para o adolescente, ele já começa a perceber que o pai também tem erros e também comete erro, né? Aí ele sai para o mundo, ele começa a ir na casa dos amiguinhos, ele começa a ver coisas diferentes do que tem na casa dele. Então a família dele ouve só música clássica. Ele de repente chega, quer ouvir rock. Nossa, os pais se assustam. Da onde está vindo o rock, né? Isso, ele começa a conhecer um outro mundo. É o contato com o mundo exterior. É nessa travessia que isso acontece. E aí os pais têm aquela sensação: tudo que eu falo ele quer ir contra, né? Do que eu gosto ele não gosta. E é esse momento de transição. Exatamente. É nesse momento de transição que ele vai fazer esse luto, né? Dessa fase da criança e dos pais idealizados. Ele também vai psiquicamente se afastar um pouco dos pais. É psiquicamente. O que eu quero dizer? Para ele entrar no mundo adulto, ele tem que conhecer o mundo exterior. Ele vai sair do núcleo da casa dele, só do que o pai, a mãe e os irmãos assistem, escutam e vivem. Então ele começa a conhecer outras coisas. Por quê, Vanessa? Porque ele tem que construir a identidade dele. Porque senão, nós todos adultos seríamos cópias dos nossos pais. Isso é difícil para os dois lados, para os dois lados. É para os dois lados. Porque a gente perceber de que a gente não é cópia dos pais, né? Que a gente tem a nossa identidade. E os pais perceberem que os filhos não são a continuidade deles, é um trabalho psíquico. E vai um tempo, né? E aí acho que isso que entra nessa travessia. Isso não vai acontecer de uma forma rápida. É um período realmente
que os jovens vão passar e os pais vão passar nessa relação. E tem que ter paciência. Muita paciência, Vanessa. Veja, se o adolescente faz o luto, o pai também faz o luto dessa criança que ele brincava, faz o luto do filho idealizado também. Qual é esse filho idealizado? Bom, já que ele saiu da infância e está indo para a adolescência, então ele é uma garota ou um garoto que arruma o quarto, que tira notas boas na escola, né? Que não briga com os coleguinhas, é o filho idealizado. Aí chega na adolescência, não é bem assim. Nunca é, né? Esse 100% não existe, né? Não. E a expectativa, acho que dos pais também é muito grande. E eu quero aproveitar aqui no bate-papo e trazer alguns elementos que acho que talvez coloquem mais da realidade do adolescente atual, né? Então, hoje a gente tem essa questão do celular, rede social, esse tempo de tela, essa preocupação dos pais de oferecer, dele estar fora do circuito. Então, quando existe um momento certo, né? Ele vai estar fora do relacionamento com os amigos se ele não tiver. A gente sabe que é negativo. A gente assistiu recentemente, né? Os pais acompanharam a série adolescente, aí vem todas essas questões. Então, é difícil mesmo passar por essa travessia e acho que alguns elementos atuais da sociedade deixam a gente ainda mais preocupado com esse momento. Claro. Essa travessia já é um momento delicado, né? Que tem que ter uma observação, uma reflexão constante. Só que o que acontece nos últimos anos, né, Vanessa? Realmente a gente teve um avanço tecnológico, um boom, né? Muito rápido. E aí, a gente não... Aqui eu queria fazer um recorte para dizer que não são só os adolescentes que estão vivendo isso. São todos. Somos nós adultos também que estamos vivendo isso, né? Então, sim, acho que os desafios do mundo contemporâneo, eles são desafios mesmo, como o nome diz, né? E a gente tem que entender que nós não vamos voltar para trás. Então, aquela coisa saudosista, sabe? Tipo, na minha época, meu pai só me olhava, na minha época. A nossa época é agora. O que a gente está vivendo agora, né? E assim, eu queria falar uma coisa que eu acho super importante, que eu lido muito com adolescente. O adolescente é muito potente. Essa geração de hoje é potente. É um terreno muito fértil. A gente precisa saber como trabalhar isso. Pro bem, né? Pro bem, para que a gente acompanhe, né, essa moçada aí. E aí, eu queria falar um pouquinho da série, Vanessa, que você tocou nesse assunto. Acho que por que essa série foi tão impactante? Foi mesmo, eu acho que assim, muito boa a série, né? Porque, de uma certa forma, trouxe a reflexão, à luz, muitas coisas importantes, né? A primeira coisa que eu penso, assim, em relação ao que a série traz, é que o Jamie, ele é um menino, o protagonista da série, ele é um menino de 13 anos que aparentemente não tem transtorno. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de diagnóstico. Então, todo mundo tem alguma coisa, né? Todo mundo tem TH, TOD. Então, a gente precisa entender o que é um diagnóstico mesmo para um transtorno ou uma questão social, né? Isso é muito importante, é muito delicado. O Jamie não apresenta aparentemente nenhum transtorno. E a família é uma família funcional. Não é uma família onde o pai não trabalha, é violento com a mãe, com os filhos. Não, isso chocou. Né? Eu tive algumas pessoas me procurando, Simone, ele não era psicopata? Onde, né? Primeiro que a psicopatia não se diagnostica na infância, nem na adolescência. A gente vai ter um diagnóstico de uma psicopatia futuramente. E segundo que ali na série não tinha nada que aparentemente dizia que o Jamie era isso até incomoda um transtorno, né? Incomoda muito. Porque o que quer dizer isso, né? O que isso nos trouxe? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Uma outra coisa que chama atenção você assistiu, Vanessa? Assisti. Maratonei também. Maratonou. E assim, aquela forma de fazer também, aquela coisa da sequência, né, nos episódios, é muito interessante. E são 4 episódios. O quarto episódio é o diálogo entre os pais. E fica muito claro
nesse episódio o quanto os pais se assustam, porque eles nunca imaginaram que o Jamie não estava protegido dentro do quarto. E aqui eu queria fazer um parênteses do quarto. E é interessante isso, porque acho que antigamente essa proteção vinha, não tô gostando do relacionamento lá fora, então meu filho tá dentro de casa, eu sei que aqui ele tá protegido. E essa sensação hoje não existe mais. Não existe, Vanessa. Olha que interessante a gente pensar que há um tempo atrás, o que era perigoso? A rua. Então, quando o pai ou a mãe via o filho na rua, conversando com um estranho... Amizade, você não gosta? Com quem estava conversando? Quem é aquele estranho? Não era assim? O que é a rua hoje? Virtual. É virtual, é a internet, é a rua, né? Ali estão todos os perigos também, né? Então essa falsa sensação de proteção que o filme traz, eu acho que isso foi muito bacana. E aí um terceiro elemento também que eu refleti bastante, no diálogo entre os pais, tem um diálogo muito sutil, mas que me trouxe muito reflexão. Quando a mãe diz para o pai, ele adolesceu e entrou para o quarto, deixou de desenhar, e nós achávamos que estava tudo bem. E depois ela faz uma outra fala. Lembra quando ele vai no jogo com você, que nós fomos acompanhá-lo ao jogo, e ele não se sai bem na jogada? Uhum. Você lembra que ele olha para você, a mãe falando para o pai, e você vira o rosto? Então isso me trouxe muito assim, essa questão da autoimagem do adolescente, que para ele é muito difícil isso. Ainda mais no mundo de hoje, com as comparações nas redes sociais. Essa autoimagem que o menino está construindo nessa fase da travessia, isso é que vai desembocar na autoestima. Ele precisa de muito, mas muito pertencimento. Ele precisa de muito diálogo e conexão para ele se sentir confiante. Naquele momento o olhar foi desviado, ou seja, não aprova você não ir bem na jogada. E isso é importante porque a gente traz essa nossa conversa para a importância da família nesse momento dessa travessia da adolescência. Ela é fundamental. Fundamental, Vanessa, fundamental. Eu vou falar da escola também, tá? Porque a escola é a segunda instituição mais fundamental para o adolescente. O filme, a série mostra uma escola onde as pessoas que ali trabalhavam estavam, me parece, um tanto quanto perdidas, né? O bullying acontece o tempo todo na escola, inclusive com o filho do policial, né? Sofre um bullying muito, muito grande. E aí eu queria dar uma parada para falar do bullying. O bullying sempre aconteceu. A gente escuta muito assim, mas eu... Na minha época era até pior, né? Qual que é o diferencial hoje? Que a gente tem que pensar. O bullying não acaba na escola, porque tem o cyberbullying. Essa criança muitas vezes vai para casa e ela continua. E às vezes até pior, né? Isso. Então assim, o Jamie, ele mostra pra gente que ele tá desprotegido, tanto pela família quanto pela escola. E a sensação dos pais, eles não conseguem nem decodificar, né? Essa necessidade, os códigos que eles colocam na internet, eles não sabem. Então, aquele símbolo era outra coisa que eu nem imaginava. É como se ele não soubesse apoiar o filho e o problema que ele está passando. Não sabe, porque não conhece o universo do adolescente. E aqui eu quero deixar uma coisa assim, uma mensagem para os pais que estiverem me ouvindo. Gente, não se culpem. A primeira coisa que eu falo com o pai nas minhas orientações parentais é, gente, tira a culpa que isso só prejudica. A gente não pode ter culpa, a gente tem que pensar, e agora, o que eu vou fazer? Gente, bora conhecer o universo dos adolescentes, a gente precisa saber. O que aconteceu com o Jamie? Ele entra pro quarto, ele sai do desenho, entra pro quarto simbolicamente, e os pais não se comunicam mais com ele, eles perdem a conexão. Ele cresceu, então esse é o momento dele. E os medos, e as angústias, e a autoestima, tudo aprisionado. E aí ele encontra quem? Ele encontra os incels, que é uma comunidade misógina, enfim, na escola já não é popular, já não se sente pertencente, as meninas não gostam dele, como de outros meninos que são mais populares. Ainda dá risada. Dá risada e tudo. Então você veja, ele vai para onde? Ele vai para uma comunidade que aceita ele.
que aceita, que valoriza, onde ele se sente pertencente, forte. Que é o que acontece nos jogos também, tá, Vanessa? A gente vai perceber um pouquinho, saindo um pouco da série agora, indo um pouco falando da internet de um modo geral, do mundo virtual. Depois eu quero falar um pouquinho da questão neurológica, porque os últimos dados são alarmantes. Mas eu quero continuar falando do aspecto emocional. O menino vai para um jogo onde, no virtual, ele recebe uma recompensa muito mais fácil e com muito menos esforço do que no mundo real. Muitas vidas, né? Muitas vidas. Aqui ele só tem uma, né? Ele vai para o mundo virtual, onde ele é pertencente. Muitas vezes ele não é, nem na escola e nem na família. Não se sente, pelo menos. Não que ele não se seja. Não que ele não seja, mas não se sente. Ok? Então você veja o que o mundo virtual está oferecendo para os nossos meninos. É a Disney, não é? Olha só, eu recebo um monte de recompensa rapidinho e sem esforço. Eu consigo me sentir pertencente e me sinto forte. Porque aqui eu consigo muita coisa que no mundo real eu não consigo. Porque mesmo que eu vou sair daqui, não vou. Vou sofrer, né, do outro lado. E aí você começa, aí assim, agora vamos falar neurologicamente. O que acontece? Você tem aí todo um sistema sendo acionado. O sistema das recompensas rápidas e tudo mais vai fazendo o quê? Liberação de dopamina. A liberação com excesso da dopamina, ela faz com que os receptores da dopamina diminuam. Eu preciso cada vez mais de estímulo para ter mais prazer. Quem usa isso? Quer dizer, quem usa não. Aonde isso acontece? Na droga. É o mesmo processo. É o mesmo processo da droga. Causa vício. E junto com isso você tem ansiedade em demasia, você tem insônias, você tem irritabilidade, você até chega a ter sintomas muito próximos ao TDAH, né? A depressão, a própria depressão, porque tudo isso é o quê? É virtual, não é real. Isso desemboca num vazio enorme. O que eu quero, na verdade, não existe. Aham. É muito louco isso, Vanessa, mas é o que a gente está vivendo. E eu costumo dizer, vamos olhar para isso como um terreno de conhecimento e possibilidades. Não como aquela coisa, meu Deus, então, o mundo está acabando, não tem o que fazer. A gente está se desumanizando. Epa. Eu até costumo dizer o seguinte, outro dia, eu conversando com um grupo de pessoas, me dizendo assim, Simone, o futuro é de quem dominar a inteligência artificial. Eu digo, eu não acho. Eu acho que o futuro é de quem souber conviver com o outro. O relacionamento humano vai ser um grande desafio. Não é? Afinal de contas, o chat GPT é fácil, né? É só você entrar. Ele obedece, ele né? obedece. E aí a gente volta para essa questão dos filhos, desse relacionamento, dos desafios. Isso sim é difícil, né? E eu queria aproveitar essa nossa oportunidade aqui, a gente já falou um pouquinho da família, né? Dessa atenção que a gente tem que ter nesse momento, e a gente pincelou a questão da escola, que eu acho que é algo fundamental também, dessa criança também se sentir acolhida, dos processos que são importantes dentro da escola, para que isso aconteça. A gente tem esse contexto, né, esse ano, do celular que sai, né? Aqui na MOP isso já não era permitido, mas de uma forma geral, né, no país tem essa mobilização para que isso saia desse contexto escolar, já com essa preocupação, né, já se percebeu que o tempo de tela não está legal, que a rede social pode ser um problema, já acendeu esse alerta vermelho, e eu acho que a escola ela entra como muito potente nessa relação para fortalecer esse jovem, e inclusive orientar os pais também. Claro, claro, é a função da escola estar junto com os pais, né? Nessa, porque outra coisa, viu, Vatine, que a série traz é isso. Eu acho que assim, eles foram muito felizes na produção da série quando eles deixam a coisa compartilhada. É responsabilidade de todos nós quem? Escola, família, sociedade.
a questão é pública, que eu queria falar um pouquinho também disso depois, né? Eu acho que assim, a coisa é muito compartilhada, não existe assim, é todo mundo junto dando conta disso. E aí, quando você me fala da questão da escola, eu penso assim, bom, primeiro que a gente tem que pensar num detox, né, Vanessa? Tem que pensar num detox virtual, mas não é só a criança e o adolescente, a gente tem que começar pela gente. Porque não adianta você falar para o menino, não fica na tela, e o pai e a mãe lá já no celular, né? Então, acho que a gente tem que começar por um detox, né? Acredito muito nessa questão da escola favorecer, e a família também. Sempre eu acho que tem que estar parceria, isso é super importante. Favorecer atividades que não sejam virtuais, que sejam tão interessantes quanto. Interessantes no sentido da motivação. Então, muitas vezes a gente diz assim, meu filho fica 8 horas na tela. Tá, e o que a gente oferece para ele não ficar nas telas? O que a gente está fazendo junto? Né? Porque nem tudo que a gente oferece para os filhos e na escola tem recompensas rápidas e satisfatórias. E como é que eles vão aprender a lidar com isso? Aí a gente fala da frustração, que a adolescente está com dificuldade de se frustrar, não é? E aí quer a vida como ele quer e não como ela é. Então, tudo isso, no mundo real, as atividades que acontecem no mundo real, os projetos que a escola pode favorecer no mundo real, tudo isso é processo. E não é imediato. Tudo é processo. Então, eu acho que a escola tem esse papel, né? De trabalhar com os alunos essa resiliência, essa questão de trabalhar processo nos projetos, nas aulas. Eu acho que passar informação para o aluno não é mais papel da escola. Acho que isso já faz um tempo que a gente fala disso, né? Os educadores, de um modo geral. Porque eu acho que já acabou isso, né? Eu acho que o que você vai fazer com a informação que é o grande lance, né? Então, a escola hoje, eu vejo a escola com uma responsabilidade muito grande por ensinar esses meninos a tratar essa informação, transformar essa informação em conhecimento e trabalhar habilidades. E aí acho que entra essa questão socioemocional. Socioemocional, as habilidades socioemocionais. Trabalhar em equipe, conviver com as diferenças, porque aí você evita um pouco o bullying. Trabalhar a convivência entre todos, adultos e adolescentes. Trabalhar projetos, trabalhar atividades que façam com que eles entendam que é processo, que tem que esperar, que tem que ter paciência. Para a família, eu vou dar algumas ideias. Tem família que fala assim, mano, você tá louca? Eu falo, não, gente, não sei. É impossível, né? Eu falei isso da outra vez que eu estive aqui. Tava até na pandemia. Fazer piquenique com o filho. Eu acho fantástico. O que uma criança aprende e um adolescente, eles vão falar que não querem. Tá louca? Eu vou fazer piquenique com você? Eles vão falar que não querem. Não tem mais idade para isso, não tem mais idade. Só que é uma coisa tão diferente do que eles estão acostumados a viver, que eles gostam. Então não tenham medo de oferecer para os filhos de vocês atividades junto com vocês. Não tenham medo. No fundo, eles gostam. Eles só não sabem que eles gostam. E às vezes a primeira reação é um não. A primeira reação é um não. Jogos. Qual é o adolescente que não adora jogar? Não precisa ser virtual, né? Pode ser um jogo de tabuleiro, onde a família toda joga. Depois eu posso dar uma dica, gente. Eu tenho acho que uns 150 jogos para oferecer aí de exemplo para as famílias jogarem. E isso é muito legal, porque você está desenvolvendo ali muitas habilidades e também você está fazendo uma conexão com o seu filho, você está conhecendo um pouco do mundo dele, do universo dele. A questão do ganhar, né? Hoje é muito difícil para eles perderem. E vão perder. Às vezes na vida a gente mais perde do que ganha, né? Exatamente. Então, ali que você trabalha, né? As refeições... a Simone tá antiga, né? Falando nisso, que hoje ninguém faz refeição na mesa. Aonde é que você conversa com seu filho? Esse é o momento perfeito. No carro, né? Então, às vezes, trocar
aquela pergunta, filho, como é que foi hoje na escola? Ele vai falar, foi bem, ou mais ou menos, né? Então, às vezes, trocar um pouco isso, né? Você, filho, como é que você tá se sentindo hoje? Tá bem? Tá feliz? Ué, por que você tá perguntando isso pra mim? Você já abriu uma perspectiva de um outro diálogo, né? Então, eu acho que menos conselhos prontos, sabe, Vantinho? Mais conexão. E o diálogo talvez seja fundamental, né? Muito fundamental. Os adolescentes sempre me dizem assim, Simone, às vezes eu fico irritado porque meu pai chega pra mim, ou minha mãe chega pra mim e diz assim, na minha época, meu pai só olhava pra mim. Na minha época, eu não fazia isso, eu fazia aquilo. Eles falam, eles não entendem que eu não vivo na época deles. Né? E às vezes os pais estão achando que estão conseguindo atingir o objetivo, na verdade não. Não estão. Não tem essa compreensão. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho muito respeito pelos pais. Muito mesmo, sempre tive. Porque não é fácil. Né? Isso independente de qualquer época. Porque eu imagino que para o meu pai não tenha sido fácil. A televisão chegou em casa, colorida. Eu lembro do dia, tô, né, adolescente. Eu lembro do dia que a gente assistiu o primeiro filme junto, meu pai ficou com medo. Do que qual seria a minha reação? Entende? Então, assim, cada geração vai ter os seus desafios. Talvez essa esteja sendo um pouco mais difícil, pela rapidez, mas vai ter os seus desafios. Bora, né? E para os pais, né, a gente tem que trazer também essa responsabilidade deles assumirem, né? Então, a gente até conversava sobre essa questão. Eu sei que tá errado, mas eu libero porque a maioria tem. Eu tenho um entendimento, né, dessa responsabilidade, dessa seriedade que a série, por exemplo, escancarou para todo mundo. Mas aí o meu filho não vai estar dentro desse contexto. Ou às vezes a correria do dia a dia mesmo, você acaba liberando algumas coisas, sim, mas lá na frente o problema vai aparecer. Então, vai. Esse momento da adolescência é super importante porque aqui bem lidado nessa travessia, você evita muitos problemas, né? Então, mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem que muitos valores, porque aquilo que eu falei, né, do adolescente começar a ver outras músicas, começar a ver outros movimentos, outras atitudes, isso não significa que o adolescente está deixando de lado os valores que ele aprendeu na família. E cada família tem o seu valor. Então, o que acontece? Eu costumava brincar com os meus filhos, isso é uma coisa que eu sempre falo nas palestras, que eu falava assim para eles. Ele falava assim, mãe, deixa eu ir lá na festa tal, não sei o quê, que eu vou voltar cedo. Tipo, 15 anos, vou voltar com 2 horas da manhã, tipo isso. Então, não vai, filho, não vai. Vai porque... Por quê? Porque o fulano tá indo, o ciclano tá indo e eu não posso. Então, eu dizia assim pra ele. Primeiro, eu vou te dizer por que eu não vou deixar você ir nessa festa. Eu tô me sentindo insegura. Sabe assim, mostrar que o pai e a mãe também ficam inseguros, que a gente é de carne e osso. Eu não tenho todas as respostas. Mas eu posso mostrar para você que eu tô inseguro. Eu tô inseguro com o ambiente. Eu não conheço esse ambiente para você ir. Então, hoje você não vai nessa festa. Mas o João foi, a Maria vai. Você não confia em mim, Você não confia né? em mim? Filho, eu confio muito em você. Isso não tem nada a ver com você. É que nem quando faz alguma coisa que a gente não gosta, a gente diz, eu não gostei da sua atitude. Eu amo você. Eu não gostei da sua atitude. Né? E aí eu brincava com eles quando eles falavam que o fulano não ia, eu dizia assim, você conhece a lei da Gabriela, filho? Aí eles, um olhava pro outro e falava assim, nossa, lá vem a mamãe. Aí eu dizia, eu vou cantar pra você, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Aqui é assim, meu filho, aqui na nossa casa é assim, quando a mamãe está insegura por conta do ambiente, o papai também e tal, no horário, tudo, você não vai. Né? Eu não sou o João, eu não sou a Maria, não sou todo mundo. É lógico que agora eles adultos têm que ouvir o inverso também, tá vendo? Agora a gente não é todo mundo, a gente brinca e tal. Mas é por aí, Vanessa. A gente não deve existir assim uma receita, um caminho para o sucesso, mas você trouxe elementos muito importantes, né? Da questão do diálogo, da importância da escola, da família estar presente, de
chamar o jovem, né? Porque eu acho que é o momento que ele vai e fecha a porta do quarto, mas reestabelecer essa conexão com os filhos e entender o que está acontecendo na escola, ir atrás também, né? Do que está acontecendo na escola, do que está acontecendo em casa, quem são os amigos. Eu acho que dá esse sinal de start para todo mundo. Com certeza. Alguns pais me perguntam, acho que isso talvez seja algo importante, como é que fica essa questão da privacidade? Né? Até onde vai o controle e a invasão, né? Então, acho que assim, uma coisa é seu filho tá lá, né, conversando com o amiguinho da escola e você quer saber tudo que tá falando. Outra coisa é saber com quem tá conversando. Quanto tempo tá conversando. Então, esse controle tem que ter, gente. É a rua. E a gente tem que lembrar que eles são menores de idade. Eles são menores. Então, existe aí alguns projetos de lei tramitando no Congresso para que realmente haja uma fiscalização em relação às redes sociais. Porque hoje o que acontece? Instagram, 13 anos, mas o adolescente coloca que ele tem 16 e ninguém fiscaliza. A gente precisa de uma fiscalização. Então, por isso que eu falo, você tem o poder público, você tem a sociedade, você tem a escola fazendo parte dela e a família fazendo parte dela. Agora, gente, é muito importante a conexão com eles. Sem conexão. Isso, não tem como. A questão do quarto, eu até faço uma outra analogia, eu gosto de analogia, né? Você imagina o seguinte, você tem duas portas, você tem a porta do quarto, né, que te abre para o mundo, né, para sair do quarto e ir para o mundo, e você tem a porta da internet que te abre para o mundo virtual. Vamos fazer essa criançada abrir a porta do quarto? Vamos fazer esses adolescentes enfrentarem a vida? Não a vida que eles querem, a vida como ela é. Porque é isso também, né? A gente, enquanto pai, também tem que ter resiliência, também tem que saber que a gente se frustra, que não existe família perfeita, que não existe filhos perfeitos, não existem pais perfeitos, né? Que todos nós passamos por momentos muito felizes, momentos não tão felizes, momentos difíceis, e a gente segue e tá tudo bem, né? Então eu acho que assim, hoje também tem uma preocupação muito grande que não se pode errar, que tudo tem que ser muito perfeito, e aí não se vai, fica tudo na mente e ninguém vai pro mundo. Vamos embora, vamos abrir essa porta pro mundo, vamos enfrentar a vida, né? A vida real, como ela é, e não a virtual, né? Esse conforto, né, de ficar só no virtual, a gente tem que encarar os desafios. Queria aproveitar que antes da gente terminar, se a gente pudesse deixar uma mensagem, né, o que a gente poderia colocar, assim, de recado, sabe, para deixar o pessoal pensando um pouquinho e refletindo sobre essa questão da adolescência. Sim, queria deixar bom, primeiro queria reforçar aqui o quanto eu respeito os pais de adolescentes e os adolescentes. Eu sou apaixonada pelos adolescentes e tenho muito respeito pelos pais. Eu queria deixar algumas frases de reflexão para que a gente possa pensar junto. Eu acho que ninguém tem resposta pronta. Como você falou, Vanessa, não existe uma receita. Até quando você tem filhos gêmeos, cada São um realidades diferentes. Né? Então não existe uma receita pronta. Mas eu queria deixar algumas frases aqui. Menos tela, mais convivência. Menos comparação, né? Mais conexão. Menos bronca e conselhos prontos e mais comunicação genuína. Menos fast food, mais comida caseira na mesa. Aqui eu queria falar que eu acho que cada família encontra um jeito de fazer isso, que é muito bacaninha. Outro dia uma família falou assim para mim que eles têm a hora do tapete. Uma vez por semana, a família se encontra no tapete da sala. E lá eles fazem tipo uma assembleia, onde eles falam o que não tá legal, o que tá pode melhorar. Fantástico. Gostei da ideia. Gostou da hora do tapete? Então, menos controle, mais confiança vigiada. Né? Porque a criança, ela, para se tornar para o adolescente se tornar um adulto autônomo
que confia em si, ele tem que ter essa confiança dos pais por ele, e ele tem que ter, né, ele tem que ser autônomo, mas como? Se os pais super protegerem o tempo todo. E aqui é uma coisa complicada, até onde eu faço para o meu filho e o que eu já deixo ele fazer sozinho. Isso é muito sutil e delicado. Não, mas isso aí é outro podcast. Já temos um segundo episódio aqui. É isso aí. Menos pressão pelo filho ideal e mais entendimento e acompanhamento do processo. Acho que isso é fundamental. E para terminar, menos perfeição e medo de frustrar e mais a vida como ela é. E, como eu disse, existem momentos felizes, momentos não tão bons e momentos difíceis. E passar por todos eles, seja no fracasso ou na vitória, com resiliência e capacidade para enfrentar o que vem pela frente, para mim, gente, é a grande sabedoria da convivência humana. Nós adultos e os adolescentes. Já estou pensando em voltar nesse vídeo para anotar todas essas dicas, essas frases, porque às vezes na correria do dia a dia parece que a gente vai esquecendo alguma dessas orientações. Sim. Então foram frases assim perfeitas para a gente colocar, bater o olho e falar, não, peraí, acho que eu estou errando aqui, acho que eu vou... Deixa eu ajeitar minha rota para cá, para lá. Posso te corrigir? Claro. Não fala erro, Vanessa. A gente não está errando. Pai e mãe nunca vai querer o mal do seu filho, de sua filha. Então ele não erra. Ele está numa tentativa de sempre fazer o melhor. E o que eu puder contribuir para que a gente possa sempre pensar junto, né? Aí um desenvolvimento saudável da garotada, à tua disposição. Inclusive, você tinha uma dica para dar para a gente de um encontro que vai ter. Ah, tá. Vou fazer um workshop agora no dia 31 de maio e 6 de junho. São 2 sábados de manhã, porque eu sei que é um dia que a maioria está tranquila, das 8 ao meio-dia. Vou fazer um workshop onde eu vou falar justamente sobre isso. Como fazer essa conexão, que ferramentas a gente pode desenvolver para manter essa conexão e essa comunicação e esse fortalecimento de vínculos com os nossos adolescentes. Uma imersão aí para a gente refletir um pouquinho mais sobre isso. Muito bom. Adorei, quero estar lá, quero estar junto. Vou te esperar. Maravilha, Ivone, obrigada, viu, por esse bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado também. Já tivemos a ideia aqui de um novo encontro e a gente segue assim. Se você quiser participar também e trazer assuntos para a gente colocar em pauta aqui no nosso Mopcast, vai ser um prazer. Obrigada, Obrigada, Vanessa. É sempre um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Que delícia. Até o próximo, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.